Underdog Podcast Start Now. Primeiramente, uma boa noite a todos. Está no ar mais um podcast Underdog, episódio número 2, primeira temporada. E hoje vamos falar sobre o então filósofo Friedrich Nietzsche, a pedido de um amigo meu e ouvinte desse podcast, Will. Mas um pequeno adendo. Eu sei que o primeiro podcast, o áudio ficou horrível, e eu espero que agora esteja melhor. E também outra coisa que, por ser o primeiro podcast, foi mais uma introdução sobre o que eu ia falar, né? Porque, como eu disse antes, o tema é livre. E isso deu em torno de 16 minutos. Eu vou tentar aumentar isso para 45 minutos hoje. Se caso eu não conseguir falar tudo que eu gostaria de falar sobre Nietzsche, eu vou fazer uma continuação, tá? Mas acredito que seja tempo suficiente, vão bem na manha, e eu espero que vocês gostem. Antes de mais nada, antes de começar a falar sobre esse assunto, é importante dizer uma coisa. Não sou formado em filosofia, tá? Sou um humilde leitor e simpatizante das ideias de Nietzsche. Se tiver alguma coisa errada, escreve nos comentários aí, né? Não tem problema algum. Até porque a gente quer mais discutir as ideias dele, do que quem ele foi, ou ir para uma discussão filosófica, né? Eu acho que o objetivo do podcast é fazer com que as pessoas reflitam sobre o que elas acreditam e, através das suas próprias ideias, né, pensando um pouco sobre, enfim, sobre o que está sendo discutido nesse instante, elas cheguem à conclusão daquilo que elas acham certo para a vida delas. Que, aliás, é um princípio bem niilista, de certa forma, né? Não, nietzscheano, não niilista. Não confundam isso, por favor. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre quem foi Friedrich Nietzsche. Cara, eu vou me basear na coleção LPM Pocket, tá? Eu sei, é uns livrinhos bosta, mas é uma coisa rápida, tu guarda no bolso, como diz o próprio nome, e é por onde eu conheci o Nietzsche. Segundo, se eu bem estou certo, ele nasceu ainda na primeira metade do século XIX, viveu até a segunda metade, assim, tá? Ele era um jovem, prussiano, ou alemão, acho que prussiano, e de uma família bem conservadora, bem tradicional, católica, se não me engano, ou digamos assim, cristã, e eu acho que, sinceramente, Nietzsche queria ser padre no início da sua vida acadêmica, né? Porque ele foi fazer teologia, só que lá ele ficou puto, digamos assim. Ele ficou muito puto com as concepções sobre Deus, tá? Sobre o Deus cristão, propriamente. Porque, eu vou explicar isso mais tarde, mas ele considerava o Deus cristão um Deus fraco, de certa forma, porque o que ele diz no correr dos livros dele, né? E acredito que sim, isso que foi a grande sacada dele. Eu acredito que se Nietzsche não tivesse feito uma parte de sua vida em teologia, ele sequer teria sido o filósofo que ele é. Ele disse que, basicamente, assim, o problema da religião cristã, né, do catolicismo, do cristianismo em si, é que as pessoas deixam de viver a sua vida na Terra, que a vida seria a coisa mais valiosa que Deus deu a nós, né? Deus na concepção que tu bem queira, porque ele não tem um ponto de vista sobre Deus, só sobre o Deus cristão. Tem que ter bem essa diferença em mente. Enfim, e a gente acaba desperdiçando a vida pensando numa outra vida, né? No caso, quando a gente morre, vai pro céu, vai pro inferno, esse tipo de coisa. E a partir dali ele começou a pirar, digamos assim, e pegou a foda fora, foi fazer filosofia, campo da filologia, eu acho, não tenho certeza, e começou a desenvolver as suas ideias, tá? Mais tarde, lá por volta dos 44 anos, ele escreveu seu último livro, se eu bem estou certo, que é o Ecce Homo, também não sei se é assim que se diz, tá? Como eu disse, eu não sou formado em filosofia. E um pouco mais tarde, ele acabou vindo a loucura, realmente, por conta da sífilis.
Pra quem não sabe, a sífilis matava muita gente na Europa, não tinha tratamento na época, não tinha criado penicilina ainda, e Nietzsche foi uma de suas vítimas, né? Depois disso, ele veio a falecer, poucos anos depois. Ele teve um tempo trabalhando como acadêmico numa universidade, não lembro onde, é uma universidade importante, não sei se é da Suíça, alguns países tem ali no meio, sabe? E ele teve que se ausentar, ele era muito amigo de um cara chamado Wagner, que era um compositor. Eles vêm a brigar futuramente, porque Nietzsche ficava babando o ovo dele toda hora, no saco dele. Puxava o saco, até nos livros. Ele fala, nossa, a arte é a coisa mais importante, meu amigão aqui ó, faz ótimos CDs, DVDs, quem quiser comprar. Depois eles acabam brigando, não sei porquê, nunca ninguém sabe direito. Deve ser caso de mulher, vamos ser bem sinceros. E aí o Nietzsche pega foda fora, também se irrita. A principal inspiração do Nietzsche era o Kant, tá? Mas isso é uma coisa interessante, né? É que ele gostava tanto do Kant que mais tarde ele se tornou quem ele é quando ele rompeu isso. Quando ele conseguiu, digamos, deixar de ser um aprendiz e vir a ter ideias opostas a de Kant, tá? Kant eu não entendo muita coisa, então isso aí vocês pesquisem. Enfim, ele veio a falecer depois, vítima da sífilis já neurológica, certo? Ficou em demência, febre e morreu. A irmã dele pegou os livros dele e usou isso para fazer propaganda nazista. Por quê? Por causa da ideia do Übermensch, né? O além-homem. Não sei se assim se pronuncia, mas em português seria essa tradução. É uma ideia de que viria a surgir um homem que iria superar a todos os homens no quesito da moral, né? Ele seria um homem forte. Eu vou definir isso bem direitinho mais pra frente do que seria um homem forte para Nietzsche. E isso se encaixa muito bem nas ideias do nazismo, né? E virou de propaganda pro Hitler, através da irmã que era nazista. Inclusive, me parece que o Hitler chegou a usar uma bengala do Nietzsche que foi dado de presente pela irmã. E parece também que tu sabe que essa coisa de nazismo, isso tudo é complicadinho, né? Tem coisas aí que nem vou entrar muito em detalhes, que a gente sabe que não é assim que funciona. Mas parece que a irmã também falsificou várias anotações do Nietzsche, enfim, tô dando a história oficial da coisa. A história é sempre dos vencedores, certo? Bom, acho que basicamente aí já dizemos então quem foi o Nietzsche. Quiser pesquisar mais, vai na Wikipédia, por favor, né? Tem gente que não gosta da Wikipédia, eu não vejo nenhum problema, cara, porque, enfim, as pessoas podem pegar, podem, por exemplo, viu que não tem uma referência correta, questionar isso. Isso é coisa de professorzinho de universidade, né? E de estudantezinho que acha que é o dono do mundo. Enfim. Vamos abrir umas questões abertas, porque muita gente tem preconceito com Nietzsche. E eu acho muito importante falar sobre isso antes de começar a ir nas ideias dele. Por que a esquerda gosta tanto de usar o Nietzsche? Acho que essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Porque a esquerda, os jovens, né, que leem Nietzsche, acham que ele é de esquerda, que é totalmente errado. Por que eles acham que ele é de esquerda? Porque o que Nietzsche fez a vida inteira dele foi atacar a moralidade. Por que ele fazia isso? Porque ele achava que a moralidade servia uma espécie de corrente aos homens, tá? Os acorrentava e pedia a eles de ser o que ele é. Porque Nietzsche tem um conceito muito interessante que é sobre a vontade de poder, né? Ou potência de poder, da forma que você preferir. Que é o quê? É o que tu deve se tornar. A partir da ótica do Nietzsche, a moralidade ela é construída por pessoas medíocres, pessoas fracas, assim como as pessoas principalmente cristãs. E isso impediria que as pessoas realmente fortes, realmente quisessem se tornar aquilo que elas deveriam ser, elas não conseguissem ir para frente. A mediocridade é como se fosse um atoleiro, né? um lamaçal. E as pessoas fortes se afogam nesse lamaçal, não conseguem sair, e quando tu tá saindo te puxam para baixo, entendeu? Só que, por que Nietzsche não é de esquerda? Para começar, Nietzsche desprezava a democracia, desprezava o socialismo. Fonte,
o livro Além do Bem e do Mal. Nietzsche despreza a democracia justamente porque a democracia é feita da maioria e para Nietzsche a maioria é medíocre. O termo de mediocridade significa basicamente uma média feita por quem? Por todos. As pessoas que estão abaixo dessa média são pessoas medíocres. Então, democracia não vai dar certo. Socialismo, menos ainda. Por que Nietzsche detestava o socialismo? Porque ele dizia que o socialismo é o irmão mais novo, mais velho do despotismo. O que isso quer dizer? Que no momento que tu dá muito poder para as pessoas, tu vai fazer com que as pessoas, como o Nietzsche dizia, eram medíocres, elas vão impedir com que as pessoas que são fortes venham a se sobressair, né? É basicamente assim, olha, é engraçado como as coisas se cruzam na filosofia, né? Mais tarde veio a florescer a filósofa Ayn Rand, né? Acho que é assim que se pronuncia. E ela basicamente pega essa questão e fala sobre isso. Só que, segundo ela não conhecia Nietzsche. Ela sequer estudou Nietzsche. Então vamos dar os créditos a Nietzsche. Nietzsche, muito antes dela, já percebia esse problema. Muito antes surgiu a União Soviética. O cara viveu até 1900. Você tem noção do que é isso? Gênio. Outra coisa. Então, qual era a posição de Nietzsche, se ele não era nem socialista nem democrata? Nietzsche, ele era um aristocrata. Ele defendia a monarquia com unhas e dentes. Não pela questão, assim, não tem nada a ver com aquela coisa de que existe o rei e ele é o único capaz de ouvir Deus. Não tem nada a ver com isso, tá? Nós estamos aí na segunda era, né? Não estava na era contemporânea ainda, já estava, enfim. Mas digamos que as coisas já eram mais científicas, de certa forma. Nietzsche até, inclusive, não acreditava em Deus, né? Então, por que ele defendia a monarquia? Por causa que ele acreditava que a pessoa realmente forte, na visão dele, tá? Ela vai conseguir chegar no poder, ela vai conseguir fazer merda, ela vai conseguir ditar a sociedade da forma que deveria ser, né? Já é mais ou menos assim os mesmos ideais do Maquiavel, né? Que tem um príncipe tem que ser forte, tem que saber fazer as coisas direito, e os outros têm que calar a boca porque são trouxas, né? Eles são um pouco de hobbies até, digamos assim. Mas enfim, ele acreditava nisso, que então na monarquia, na aristocracia, permitiria que as pessoas realmente fortes conseguissem se sobressair, chegar ao poder, e não teria a mediocridade da democracia, que faria com que essas pessoas, que são privilegiadas, porque realmente, né, se você já assistiu House of Cards, você sabe que o Frank lá não é qualquer um, né? O cara é um gênio. Chegaria no poder e não teria essa gente idiota, né? Que botasse ele pra trás. Desculpa aí pelo barulho da sirene, mas como eu já disse, eu moro numa esquina, faz parte. Tá bom? Vamos pra outra parte. A frase mais polêmica do Nietzsche, que chegou a virar um filme recente, negando ela, né? Deus está morto. Cara, essa é a frase, eu acho que mais mal interpretada de toda a história da filosofia, tá? Nietzsche não é um ateu todinho que resolveu pegar e dizer assim, olha, Deus está morto, tu é cristão, tu é burro. Cara, ele nem entrou nessa questão do ateísmo quando ele diz essa frase, tá? O que ele quis dizer é bem simples, tá no livro O Anticristo. Ao longo da história da humanidade, vocês sabem, antes de existir os médicos, existia os xamãs, né? Os xamãs eram quem? A gente pode dizer que eram padres das tribos e assim por diante. Até quando surgiu o cristianismo, os padres desempenharam então a função do xamã, que era o quê? A cura pela reza, né? Tu tem um problema, uma doença aí, tu vai fazer o que naquela época? Não tinha medicamento? Não tinha. Então tu vai fazer o que? Tu vai rezar, tu vai tomar um chazinho e vai rezar. Rezava. Se a pessoa sobrevivesse, vontade de Deus. Se a pessoa morresse, vontade de Deus. Então quando Nietzsche diz Deus está morto, é porque
como disse anteriormente, nós estamos na era moderna, né, ou contemporânea ali, no início ainda. Tenho certeza agora. Volte para as aulas de história. E nós já estamos então a ciência se desenvolvendo, começando a existir os medicamentos, né? As pessoas deixavam de pegar. Hoje, por exemplo, uma pessoa com câncer, ela reza? Reza. Mas o que ela faz? Ela vai lá e faz a quimioterapia. No momento que ela pegou, deixou de simplesmente rezar e está fazendo a quimioterapia, Deus está morto. Por quê? Porque o ser humano já não espera com que Deus resolva tudo. O homem utiliza a ciência a seu próprio fim, entendeu? É aí que ele usa a frase, Deus está morto e nós o matamos. Nós, seres humanos, conseguimos superar a fase de ter uma religião e usar somente ela para explicação de todas as coisas e começamos a investigar as coisas de uma maneira científica. E começamos a usar medicamentos. Isso significa que nós ultrapassamos Deus para Nietzsche. Entende? Ele era niilista. Aí que tá, cara, isso é a coisa que mais me irrita e toda pessoa nietzscheana, digamos assim, que estuda Nietzsche, que leu um livro dele e não entendeu nada, vai dizer que ele era, mas ele não era niilista. Pelo contrário. É assim. Nietzsche diz no livro Além do Bem e do Mal, se eu não me engano, e ele explica melhor no... Na verdade ele não explica, porque o livro que eu menos gostei dele é aquele Assim Falou Zaratustra, tá? Sinceramente, ele fica lá tirando onda, que é o melhor livro que ele já escreveu, que as pessoas nunca vão conseguir entender ele, ou seja, olha, eu não acho muito ruim esse livro. Se tu vai começar a ler Nietzsche, não leia esse livro. Começa com o Anticristo. Mas enfim, voltando. Ele não era niilista, porque o que ele fez a vida inteira dele? Ele pegou e ficou atacando a moralidade, atacando os princípios cristãos, porque fazem parte da moralidade da época, né? Ele atacou, digamos assim, é como se tu tivesse uma pilha de Legos, tá? Tu quer construir uma nova coisa, tu é obrigado a destruir o que tu tinha feito anteriormente. E foi isso que ele fez. Ele foi pegando pecinha por pecinha do Lego e foi tirando e desmontando o castelinho. Quando ele já tinha todas as peças desmontadas, ele percebeu, meu Deus, nada faz sentido, porque todas as coisas que as gerações anteriores disseram que era verdade, não são verdades. Aqui eu destruí todo o castelinho, todas as peças jogaram no chão, tá? Uma criança de 4 anos, e ele percebeu, cara, então não existia um castelo, existiam peças, e essas peças elas nem se grudam entre si, entendeu? Elas são peças soltas, que daí, da forma que tu arranja, elas viram qualquer coisa. Ou seja, não existe nada em absoluto aqui, não existe nenhuma construção, só existem pequenas peças que, se tu não dá um sentido a elas, esse sentido não existe. Isso é o niilismo, tá? É a percepção de que toda a moralidade ela é artificial e não existem leis naturais que calcem ela. Não existe um Deus, de certa forma, que diga matar é errado, incesto é errado, esse tipo de coisa. Não, tudo isso foi criado por nós, seres humanos, calçado em instintos animalescos. E claro, eu estou pegando aqui o ser humano, mas isso se explica pela questão do universo, né? Ninguém sabe exatamente. Pode criar uma explicação e essa explicação fazer bem pra ti e tu aceitar ela. Tanto a ciência, o Big Bang, ou Cristo, enfim. Mas na verdade ninguém consegue provar nada, né? Nada faz sentido pra Nietzsche. Esse é o niilismo. Só que Nietzsche é interessante que ele fala que o niilismo é um sintoma de decadência, né? De decadência. Por quê? Porque, cara, se a gente pegar e todo mundo ir para um banquinho e ficar sentado olhando pro céu dizendo nada faz sentido? Tá, nada faz sentido. Beleza, Einstein. Mas e aí, nada faz sentido? Vão ficar agora só se lamentando? Não, cara, não vamos fazer isso pra Nietzsche. Nietzsche falou assim, ó. Basicamente. Nada faz sentido, beleza, destruímos tudo. Agora o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar as pecinhas e construir um castelo melhor e maior. Calcados em quê?
calcados nos princípios daquilo que eu defino como certo e errado. Sim, Nietzsche tirou do cu isso. Pra ele, aquilo faz bem, então vai ser aquilo que vai ser o certo. Aquilo, vamos criar o que então? Vamos criar a moral de escravo e a moral de senhor, a moral do forte e a moral do fraco. Aonde que ele Nietzsche, cara, digamos que é o filósofo mais humanista que se tem notícias, tá? Porque ele não quer que usem a moralidade para definir o que é certo e errado. Ele quer que use a sobrevivência. O ser humano como o eixo de tudo. Ele tira Deus do foco, empurra ele pro lado, bota o ser humano e olha para aquele homem na sua frente que ele construiu com as pecinhas e pensa: eu quero que esse homem seja fodão. Eu quero que esse homem seja o bonequinho aqui, ó, que destrua todos os outros bonecos. O que nós temos que botar nele? Coragem? Misericórdia? Não. Misericórdia por que não? Porque misericórdia abre o espaço para que os outros bonequinhos te destruam. Os outros seres humanos, quando uma pessoa é misericordiosa, na verdade é uma fraqueza de caráter. Tá bom? Essa questão da misericórdia ser algo bom, ser um valor nobre, veio de Cristo. E por que Nietzsche detestava Cristo? Justamente porque para os cristãos Cristo é o Filho de Deus e o cara é filho de Deus e mesmo assim permitiu ser crucificado, ser humilhado e ser morto pelos seres humanos, entendeu? O ser humano, claro, obviamente é inferior a Deus, mesmo assim Deus permitiu ser morto por seres humanos. Ou seja, Deus é fraco. Deus, para Nietzsche, um Deus forte é o Deus do Antigo Testamento. É aquele que diz assim, que vai ser assim que funciona. Não gostou, morre. Esse é o Deus perfeito para Nietzsche. Então tá. Mas Nietzsche não queria fundar uma religião. Ele queria fundar uma visão, né? Pensando nisso, Nietzsche pegou o bonequinho, chamou ele de Super-Homem, Ubermensch, e esse bonequinho ele colocou só aquilo que ele considerara importante para a sobrevivência do bonequinho. Colocou egocentrismo, porque é importante. Nietzsche era uma pessoa muito egocêntrica e ele achava que as pessoas têm que sentir orgulho do que elas são, tem que começar a valorizar a si mesmo. Tá? Além de ser uma falsa modéstia quando tu tenta ser modesto. Ninguém é modesto, sabemos muito bem disso. Aliás, se tu ouvir uma pessoa falando o problema da sociedade atual é o narcisismo, o Nietzsche vai pegar, vai arrancar, vai estar lá no seu túmulo e ele vai começar a sacudir aquele túmulo, porque para ele o problema não é o narcisismo, o problema é que as pessoas ainda são muito medíocres, são pessoas fracas, que tudo aquilo que é bom, elas dizem que é mal. Como assim? Sempre que tu vê uma pessoa que ela consegue ser forte o suficiente para se sobrepor aos demais e fazer as coisas da maneira que ela quer, as pessoas chamam isso de pessoa má. É assim que funciona. Porque para a questão da bondade, você tem que ser misericordioso, você tem que pensar no outro, você tem que se sacrificar pelo outro. Nietzsche detesta essas três coisas. Peço perdão pelo barulho, mas enfim, Nietzsche detesta essas três coisas e acha que tem que botar fogo em todo livro que escrever sobre isso. Tá bom? Mas enfim, Nietzsche não era niilista, espero deixar isso bem claro. Se tu é uma pessoa que ama Nietzsche e se considera niilista, ai cara, esse é o pesadelo de todo autor de qualquer livro que já foi escrito pela humanidade. Nunca escreva um livro, porque eu acredito que um dos círculos do inferno é composto só de autores de livros, em que os leitores que leram eles não entenderam bosta nenhuma e ficam usando ele para defender suas ideias burras, façam que todos os autores, ao longo de toda a existência humana, fiquem se lamentando lá, chorando, dizendo: porra, cara, eu não escrevi sobre isso. Meu Deus, da onde que esse babado tirou isso da cabeça? Eu não escrevi sobre isso. E o filho da puta tá usando meu nome pra defender essas ideias, cara. Puta que pariu, por que eu escrevi aquele livro? É isso que deve acontecer num dos círculos do inferno. Bom, e quais eram as verdadeiras intenções do Nietzsche? As verdadeiras intenções do Nietzsche, por assim dizer, não sou ele, mas pelo que eu entendi dos livros dele, é que
ele queria que ele acreditava que a humanidade só iria pra frente, só deixaria de ser fraca quando as pessoas pegassem todas as ideias preconcebidas por ela, né? Questionassem todas, chegassem no niilismo e depois construíssem alguma coisa ali. Não importa muito pra Nietzsche se tu concorda ou não com ele. Aliás, no Assim Falou Zaratustra, ele fala que as pessoas, que o Zaratustra, ele conta uma historinha de um cara iluminado, que seria talvez o alter ego do Nietzsche, né? Mas enfim, é um artista, um poeta, como é que eu posso dizer, um messias, um enviado, né? Que passou anos e anos na montanha. Por quê? Porque ele foi pra montanha para ele desconstruir todas essas questões, né? Sair da planície, da mediocridade, se elevar a pensamentos mais elevados e depois voltar, passar esses pensamentos para a humanidade e depois ele vai embora de novo para a montanha. Por quê? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que o Zaratustra ele só vai retornar quando todas as pessoas questionarem ele. Ele não veio para salvar a humanidade. Pelo contrário, ele veio para disseminar as suas ideias e depois ir embora. Te vira, ele dá a sementezinha na tua mão e diz, ó, tu planta aí. E vou te dizer uma coisa, cara, se tu ficar só molhando essas sementes, deixando elas florescer, mas tu não saber o que fazer com elas, se não se questionar por que eu te dei essas sementes, então tu não entendeu a porra nenhuma dos meus livros, entendeu? Ele não quer que tu concorde com ele, ele quer que tu pense por si próprio, tá bom? Bom, passado isso, vamos... Nossa, tá 27 minutos. Vai ter que fazer outro podcast aí com as continuações sobre cada livro dele. Mas eu vou começar a dar uma introdução no primeiro livro que eu li dele, que é a Filosofia na Era Trágica dos Gregos. É um livro muito interessante, porque a filosofia ocidental até então se baseava em quem? Sócrates, Aristóteles, Platão. E se tu estuda um pouco de filosofia, tu sabe que eles dizem que o Sócrates ele se revoltou contra os sofistas e tal, né? Porque só faziam um discursinho bonito, blá 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 blá. Nietzsche cagou pra Sócrates. Nietzsche eu acho que até detestava Sócrates. Ele disse, olha, esse cara é um bosta, porque ele é um bosta. O que Nietzsche queria? Ele queria pegar os filósofos pré-socráticos, que foi o que ele fez, tá? E ele adorava os pré-socráticos, porque os pré-socráticos, segundo ele, foram os primeiros filósofos que tentaram dar uma explicação racional para a existência das coisas. E tipo, não é importante se eles acertaram ou não, né? Porque até a concepção do átomo, né? Você sabe que os gregos eles tinham várias concepções, os filósofos pré-socráticos, de que as coisas eram a fusão dos elementos, né? Eram a água, eram feitas de fogo, eram feitas de um monte de coisa que não importa para Nietzsche se isso é verdade ou não. Hoje a gente sabe que não é. Nietzsche também sabia que não era. Mas qual é assim, ó, resumindo o livro numa frase, os filósofos pré-socráticos são os melhores filósofos que já tiveram, porque eles saíram do misticismo de Deus e tudo o resto e tentaram dar uma lógica racional para as coisas. Resumi o livro numa frase. Vale a pena ler? Vale a pena ler, cara. É uma coisa bem interessante as opiniões dele sobre isso, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Tem uma mania em todo livro que eu pego, é marcar com marca-texto aquilo que eu gosto, tá? As frases que eu acho interessante dele. Enfim, eu tenho aqui marcado marca-texto que ele fala assim, ó, uma frase da página 17, né? Nada é, tudo vem a ser. O que ele quer dizer com isso? A questão da potência, né? Da vontade de poder. Nada de fato é, tudo vem a ser. Ou seja, nós não somos o que nós somos. Nós somos coisa daquilo que nós vamos nos tornar, entendeu? É o conceito de potência. Vamos ver o que mais aqui. Essa frase aqui é bem interessante, tá? Página 32, ele fala assim:
Foi dito com razão que um povo não se caracteriza tanto por seus grandes homens, porém muito mais pelo modo como os reconhece e honra. Ou seja, isso é bem verdade, né, cara? Todos os grandes pensadores, inclusive Nietzsche, eles não teriam existido para nós, que vivemos muito depois dele, se alguém não honrasse ele, dissesse, fizesse um podcast e dissesse, olha gente, vocês têm que ler o livro dele, entendeu? Não importa realmente se existem pessoas grandiosas, que provavelmente existiu, que a gente nunca nem vai ouvir falar. O que importa é que existem pessoas que reconheçam as ideias e as honrem e as apliquem nas suas vidas, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Olha só, essa frase é bem marcante, tá? Enquanto isso, a atividade dos filósofos mais antigos aponta, ainda que de maneira inconsciente, para uma cura e uma purificação em larga escala. A grandiosa marcha da cultura grega não deve ser impedida. É necessário limpar de seu caminho perigosos amedrontadores. O filósofo protege e defende seu lar. Mas agora, desde Platão, o filósofo encontra-se em exílio e conspira contra a sua pátria. O que ele quer dizer com isso? Que os filósofos saíram da questão, né? Pararam de pisar na Terra. Era isso que Nietzsche gostava de fazer, sabe? Nietzsche é o cara que a gente poderia achar, se ele fosse alguma coisa da natureza, eu chamaria ele de gravidade. Por quê? Porque ele faz com que todos fiquem de pé no chão. Todo mundo que começa a levitar, ele vai lá e abaixa. Ó, cara, essa é a tua vida, este é o teu mundo. Como é que é? Nextel? Enfim. Ele fica puto com Platão quando o Platão cria a questão da... Como é que é? Do mundo das ideias, né? Do mito da caverna de Platão, aquela coisa toda. Por quê? Porque, de certa forma, o Platão, o que ele fez? Ele foi dizer para as pessoas o seguinte, olha, vocês têm que se basear no... Claro que não assim que ele falou, né? Mas, digamos assim, é porque isso veio surgir mais tarde. Mas, resumindo, vocês têm que se apoiar no racionalismo, porque... no racionalismo, porque os teus sentidos, tu vê e sentir as coisas, podem ser ilusões. Nietzsche fica puto com isso, porque de certa forma ele abriu espaço que as pessoas abstraíssem demais e deixassem de ficar com os pés nos chões, tá? Que é isso, cara? Nossa, gente de fora agora, vocês estão ouvindo isso, mas estão dando protesto para Temer nessa hora, velho. Num domingo. Na boa. Olha só. Mas é que de Tales que ele diz, né? Que o Tales dizia que tudo era água. Eu acho que é o Tales de Mileto, se eu não me engano. Mas ele fala assim, ó. Está, no entanto, é mesmo após o reconhecimento de que ela é incomprovável, ou seja, a gente sabe que hoje as coisas não são feitas de água, né? Porque o Tales ele acreditava que, tipo, tudo que existe, por exemplo, é feito d'água. As coisas sólidas são sólidas porque como se fossem gelo. Claro, num estado muito mais avançado, né? De solidificação. E o ar fosse vapor. E tem ali o líquido como meio termo, né? Mas enfim, ele fala assim, muito mais na intenção de ser absolutamente não mítica e não alegórica. Ou seja, por que Nietzsche amava os pré-socráticos? Porque eles pararam de ficar inventando historinha, tentaram dar uma explicação racional para as coisas, e não fizeram isso através de coisas abstratas. Eles pegaram coisas ao seu redor que eles viram e disseram, as coisas são feitas desse jeito, entendeu? Olha aqui, ó. Tales é um mestre criativo que começou a observar a natureza em profundidade sem o auxílio de qualquer fabulação fantástica, tá? É isso que Nietzsche ama nos pré-socráticos. Os caras pararam de ficar dando o continho da carochinha e tentaram começar a explicar as coisas de uma outra forma. Uma forma racional, uma forma em que o homem ficasse como centro de tudo. Tá bom? Deixa eu ver o que mais posso vencer. Vamos ver mais outras frases aqui que eu tenho sublinhadas. Esse livro aqui faz uns... acho que eu tinha uns 15 anos, cara. Faz 8 anos que eu li esse livro. Caralho, como passa, né? Essa parte aqui é uma coisa interessante, né? Ele fala assim, cara, que eu tô pegando frases fora de contexto, né? Tô pegando criança esquerdista e tô dizendo, ele quis dizer isso. Claro, se vocês querem ter ideia, confesso, vocês têm que ler o livro.
Mas assim, ele fala assim, ó, no página 69, não é um impulso sacrílego, mas o sempre renovado impulso de brincar que inova novos mundos à existência. Nietzsche é isso, cara, ele não quis tacar fogo no cristianismo à toa, sabe? Ele não pensou, cara, quer saber, ele não curtia a página da Terra na época dele, né? Eu acho que ele não existiria hoje, eu detesto aquela página também. Não é só pra simplesmente dizer não, mas é pra criar novas coisas, porque se a gente fica só no cristianismo, cara, Deus, Jesus Cristo, né, o filho dele, morreu faz 2000 anos e as pessoas ainda seguem essa bosta, sabe? Tipo, porra, vamos criar uma coisinha nova aí, vamos inventar uma coisa mais legal. E ninguém criou nada, só fica lá lendo aquela porra de trás pra frente daquele livro, sabe? Aquela coletânea de livro. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui ele faz uns questionamentos, tarará. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui sublinhado. Claro que eu não vou fazer aquelas citações enormes que eu tenho sublinhado aqui, então vamos pegar uma coisa mais resumidinha. Essa parte aqui é bem interessante, tá? Que o Nietzsche, ele era totalmente contra aquela frase penso, logo existo. E ele expressa isso de uma forma muito interessante. Ele fala assim, ó, mesmo para o homem, desconsiderando-se tal transferência, a preposição eu respiro, logo há um ser, é totalmente insuficiente, de modo que deve se fazer contra a mesma objeção que contra o amplo ergo sum ergo est, né? Do René Descartes. Ele diz assim, basicamente, que é aquela coisa, aquela certeza que tu tem que tu existe porque tu pensa. Pensar pode ser uma coisa meramente orgânica, né? Meramente biológica, tão quanto respirar. Então, eu posso fazer um podcast só sobre isso que eu gosto muito, que é o solipsismo, né? Então, tipo, a gente nunca vai ter certeza que a gente existe. Isso é uma coisa bem, né? Ruimzinho de se pensar, e talvez por isso devemos pensar. Essa parte que é interessante, ó. Todas as nossas representações levam a contradições. Tão logo se tome como verita a externa, não sei se é isso que se fala, o seu conteúdo, que é sempre empiricamente dado, criado desse mundo sensível. Se há um movimento absoluto, então não há espaço. Se há espaço absoluto, então não há movimento. Se há um ser absoluto, então não há multiplicidade. Ou seja, aqui ele destruiu totalmente aquela questão do... Ele remete, né, volta naquela questão que dominou muito a Grécia Antiga, do movimento e do... Já que é o nome? Imobilismo, não lembro agora. Mas enfim, das coisas não se mexerem, né? Como assim? Eu vou dar meio um resumo pra ti. Na época lá os gregos estavam brigando muito. Eu acho que isso aí já era quando como é que é? Puta que pariu, cara. Sabe quando é que eles brancam na tua cabeça? Já era a decadência da Grécia, tá? A Grécia tinha sido invadida e tal, e os gregos não podiam falar do governo, o que a gente vai fazer? Vamos bater punhetas sobre as coisas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a questão do... Lembrando que eu não sou filósofo, mas tá errado. Mas vamos falar sobre a questão de que as coisas se movem ou não se movem. Como assim? Porque surgiu uma ideia lá na Grécia de que nada vinha se mover e que tudo que nós temos são ilusões, tá? Então, por exemplo, vou resumir a história pra ti. Tu tem um arco, tá? E tu dá uma flechada pra acertar um alvo, tá? Tem uma distância, tipo, tá 3 metros do alvo. Se tu pegar os 3 metros e a flecha passou os 3 metros, ela tá indo, passou 1 metro, tá 2 metros do alvo. Se tu pegar os 2 metros e ficar dividindo eles, tu chega ao infinito. Se tu pegar os 3 metros, tu chega ao infinito. Se pegar 1 metro, tu chega no infinito. Vai dividindo isso, vai cortando, como se fosse uma faca, sabe? Pega meio centímetro, 1 milésimo, sei lá. Divide, chega ao infinito. Porque, tipo, a gente pode ficar cortando o espaço, né? Em várias unidades. Ou seja, então tudo é igual. 3 metros é igual a 2 metros. E dessa forma, se prova que nada se move, entendeu? Se eu não me engano, isso aí foi mais tarde até refutado.
com as exponenciais, mas eu nunca entendi muito bem como é que foi refutado, uma coisa bem interessante de se pensar. Mas se tu chegasse pra ele e falasse, tá, mas cara, tu tá louco, meu. Eu tô vendo a porra da frase, tá aqui, tá ali. Não, tu tá sendo burro. Porque eu tô falando, os sentidos eles nos enganam, tem que provar isso de uma forma matemática, lógica, entendeu? E Nietzsche aqui diz assim, caguei, porque se nada se move, então... Como é que ele fala aqui? Se nada se move, então não... Peraí. Se há um movimento absoluto, então não há espaço. Se há espaço absoluto, então não há movimento. Se nada se mexe, então não há movimento. Não, mas deve ter, entendeu? E agora a parte mais interessante é, se há um ser absoluto, se o alfa, ômega, né? Se um é todos e todos é um, então não há multiplicidade. E ele continua. Se há uma multiplicidade absoluta, então não há unidade. Então não existe Deus, entendeu? Com isso, deveria ficar claro o quão pouco nós tocamos o coração das coisas ou afrouxamos o nó da realidade com tais conceitos. Mas Parmênides e Zenão prendem-se inversamente à verdade e validade absoluta dos conceitos e recusam o mundo sensível como sendo o oposto desses conceitos verdadeiros e absolutamente válidos, com a objetificação do ilógico e do contraditório. Eles partem todas as suas demonstrações de pressuposto totalmente incomprovável, mesmo inverossímil, de que nós possuímos com tal habilidade conceitual o mais alto e mais decisivo critério sobre ser e não ser. Cara, tu vê uma importância do Nietzsche aqui, cara? Porque pensa bem, velho, o cara era professor de filosofia lá numa cidade da Basileia, e tipo, o cara ensina filosofia e ele chega pros alunos e fala, eu caguei pra Platão, caguei pra Parmênides, caguei pra Zenão, caguei pra todo mundo. O Zenão é o cara que fala sobre imobilismo, né? Então, tipo, tem que ter noção. Toda vez que tu ouvir alguém pegando, citando um autor, citando até o próprio Nietzsche, tu tem que ter o direito de cagar, cara. Tem o direito de cagar porque são ideias, entendeu? Não importa se tu acredita que a Terra é plana, cara, defenda isso com unhas e dentes e foda-se quem disser que não, entendeu? Vamos ver mais pra frente o que mais. Aqui ele fica xingando o Parmênides, né? É bem engraçado. Eu gosto da maneira que ele expõe as coisas, tá? Porque ele fala de forma bem aflorido. Ele, antes de ser filósofo, ele era um artista, cara. Ele era um poeta. Muito bom. Claro que aqui nós estamos em português, né? Não estamos em alemão. Mas tudo tem... Assim falou Zaratustra, tem toda uma... as coisas rimam, as coisas, sabe, elas fluem. Ele vai falando aqui ainda sobre a questão do movimento, que eu não vou entrar em muitos detalhes. Leia um livro. Tô recebendo o dinheiro da Saraiva, né? Da cultura. Então, comprem o livro. É 10 pila, cara. Pô, não tem 10 conto pra ler um livrinho aí de quantas páginas essa merda tem. Tem... 137 páginas, 10 reais, e tu pode ir lá mandar teu professor de filosofia tomar no cu dele, que não sabe porra nenhuma. Porra, vale a pena, né? Então compra lá. Ele fica só na questão mais filosófica, não fala muito sobre as ideias dele. O livro é A Filosofia na Era Trágica dos Gregos, certo? Bom, a primeira parte do podcast então terminou. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas pela interferência que teve aí no microfone, mas eu não consegui tirar isso. Então tá bom, até mais.